Ontem, né, eu passei alguns exercícios para vocês treinarem. Eu vou fazer a correção desses exercícios e depois eu vou passar umas atividades para vocês fazerem. Então, vamos lá, começando então, né? O primeiro exercício que eu passei era esse daqui. Em 0,2 litros de um determinado leite em pó integral, após dissolvidos em água, 0,24 gramas de cálcio. Calcule a concentração em gramas por litro de cálcio desse leite. Bom, então, nós estamos falando sobre concentração. Então, concentração, o que que é? Quando a gente fala assim, uma coisa está concentrada ou está diluída. Concentrada é quanto eu tenho. A quantidade de alguma coisa dissolvida em um líquido. Então, se eu estou falando assim, a concentração do chocolate em pó, não é a quantidade de chocolate que tem naquele copo de leite? Então, concentração é a quantidade de alguma coisa dissolvido, né, presente aí em outro. Então, como que a gente calcula? A gente vai usar uma fórmula. Concentração, que é o C de concentração, a massa dividido pelo volume. Então, a massa do quê? A massa do que eu tô falando é a massa do que está dissolvido, certo? E o volume, eu tô falando de líquido. Então, ó, a massa vai estar em gramas e meu volume em litros. Então, toda vez que eu ver litros, eu vou estar falando de volume. Toda vez que eu ver gramas, eu estou falando de massa. Ó, 0,2 litros. Então, se eu estou falando de litros, isso daqui é o meu volume. E aqui, ó, 0,24 gramas é minha massa. E depois, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir na fórmula. Então, ó, concentração, a minha massa, 0,24 dividido por 0,2. Concentração, então vamos fazer uma continha aqui, ó. 0,24 dividido por 0,2, que vai dar, ó, 1,2 gramas por litro. Significa que, deixa eu só fazer melhorzinho aqui, ó. Significa o seguinte, que aqui eu tenho 0,2. Se eu tivesse 1 litro nessa proporção, eu ia ter 1,2 gramas. Só isso aqui. Não tem pegadinha, nada. É só isso aqui. Bem simplesinho. Ó, aqui, vamos lá. Dissolve-se 8 gramas de soda cáustica NaOH em água suficiente para obtenção de 0,5 litros. Então, vamos lá. Determine a concentração comum. Então, concentração, massa dividido por volume. De novo, mesma coisa. Ó, aqui, gramas, então, tá falando de massa, litros, volume. Então, 8 dividido por 0,5. Concentração, então, 16 gramas por litro. Divide um pelo outro. Certo? Isso aí mesmo. É só isso, tá? Não vai mudar, não vai complicar por enquanto, tá? A gente pode complicar, mas na verdade não vamos fazer isso nesse momento. Ó, opa. Concentração, massa por volume. Sempre vou usar essa fórmula. Dissolve-se 7,4 gramas de hidróxido de cálcio, CaOH2, que é a fórmula do hidróxido de cálcio, em água suficiente para obtenção de 2 litros de solução, certo?
Então, esse é a minha massa e esse é o meu volume. Determine a concentração comum. Então, a minha massa, 7,4 dividido por 2. Vai dar 3,5, 3,7 gramas por litro. Certo? Não é tão complicadinho assim, não. Então, vou aqui fazer um outro aqui para vocês. Ó, oh, meu Deus. Concentração, massa por volume. Qual a concentração de uma solução contendo 40 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 2,5 litros de solução? Então, minha massa, 40 gramas dissolvido em 2,5 litros. Então, 40 dividido por 2,5, 16 também. 16 gramas por litro. Vamos mais um. Que é o nosso último. Ó, calcule, oh, meu Deus, tá difícil aqui. Calcule a concentração comum de uma solução de nitrato de prata, sabendo que ela encerra 120 gramas do sal em 600 ml. Ó, em ml, mas a gente tem que usar em litros. Então, já está transformado. Ó, 120 dividido por 0,6. 120 dividido por 0,6, concentração 200 gramas por litro. Certo? Bom, então essa é a correção. Espero que vocês tenham acertado, tá? Eu vou deixar isso, então, esse vídeo e também vou deixar as imagens, tá bom? O que eu quero que vocês façam? Façam esses 10 exercícios que eu vou passar para vocês e esses daí é para me entregar, ok? Então, e eu quero que vocês vão tirando dúvidas comigo, certo? Então, aguardo aí as dúvidas e aguardo os exercícios resolvidos, tá? Todos os exercícios vão ser essa fórmula e dessa forma para fazer, tá bom? Não vai mudar, ok?